Olá Pimpollos, me chamo Sábio, sou maestro de espanhol. Na videoaula de hoje vamos aprender a diferença entre o pronome tu e o pronome usted. Olá, se você é novo no canal, eu preciso da sua inscrição para que eu possa levar a língua espanhola para mais pessoas. A videoaula de hoje é sobre o pronome tu e usted. Vamos entender primeiro esses pronomes, conhecê-los, para depois sabermos como podemos utilizá-los. Começando pelo pronome tu, que é um pronome pessoal de segunda pessoa do singular e corresponde ao tu em português, mas em algumas regiões do Brasil, como no interior do Espírito Santo, nós utilizamos o você. O usted já é um pronome de tratamento e a origem dele é parecida com a origem do nosso você. Vamos entender o porquê. Antigamente, no período do Brasil colônia, o termo vossa mercê foi popularizado, o que antes era usado somente para se referir ao rei. Mais longe do trono, o povo passou a se tratar assim, formalmente. O termo foi sendo modificado e se popularizando tanto que hoje ele perdeu a formalidade que tinha antes. Hoje em dia, eu trato por você a qualquer pessoa, quando eu falo de igual para igual. Em espanhol, a origem do usted é semelhante. Antigamente, as pessoas se tratavam por vuestra merced, formalmente. E como a língua é viva, está sempre evoluindo, se modificando, com o passar do tempo, chegamos ao termo usted. A diferença é que o usted não perdeu a formalidade que tinha antes, e hoje, quando eu trato alguém por usted, eu estou sendo muito formal. É como se eu falasse senhor ou senhora. Senhora, 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 senhora. Chega! Senhora. Em espanhol, quando eu vou me dirigir a um adulto desconhecido, é adequado eu tratá-lo por usted. Também quando eu vou me dirigir a alguém mais velho, ao meu chefe na hierarquia de trabalho, e ficaria muito estranho se eu tratasse uma criança por usted. Mas os nossos amigos colombianos, curiosamente, têm esse costume. Quando eu estou falando com alguém de maneira informal, com um amigo, com um conhecido, com um parente, com alguém próximo, com alguém que eu tenho intimidade, eu vou usar o tu. Quando eu estou falando com alguém formalmente, querendo mostrar respeito, formalidade, eu vou usar o usted. Porém, quando esse pronome fica oculto na frase, isso pode se tornar uma pegadinha. E o que é pior? Uma pegadinha de vestibular. Atenção, vestibulandos! Então eu vou te dar 4 dicas para você saber identificar se a frase está formal ou se está informal. A primeira delas é identificar o pronome, se ele está explícito na frase. Se na frase tiver o pronome tu, você vai ter certeza que está informal. Mas se tiver o usted, você vai ter certeza que está formal. Ela estaria informal também se você utilizasse o pronome vos, que também é um pronome de segunda pessoa do singular, mas usado em alguns países. Exemplos. Tu estás muy bella. Usted está muy bella. Muito obrigado, muito obrigado. A segunda dica é pela desinência verbal. Você vai observar, através da conjugação verbal, considerando a diferença de conjugação entre o tu e o usted. Está muy bella. Estás muy bella. A terceira é através do pronombre complemento. Te despiertas muy temprano. Se despierta muy temprano. O pronome te é um pronome de segunda pessoa do singular, então eu estou tratando a pessoa informalmente, enquanto o pronome se, usado na terceira pessoa, combina com usted. Quando eu estou falando na segunda pessoa, mas conjugando o verbo em terceira, usando o pronombre complemento de terceira pessoa, eu estou tratando a pessoa formalmente. A quarta é através do possessivo. Esta es tu casa. Esta es su casa. Esse possessivo tu é parecido com o pronombre personal tu, mas a diferença entre os dois é apenas um acento. Esse acento se chama acento diacrítico. Eu uso o possessivo tu quando eu estou tuteando. Tutear seria tratar a pessoa por tu, em espanhol. Enquanto o possessivo su combina com usted. Ou seja, é muito formal. Se tem jeito de facilitar mais que isso, eu já não sei. Se você achou as minhas dicas úteis, deixe seu like. E usted, suscríbase neste pinche canal.